Era uma noite chuvosa em Roma, quando as luzes da cúpula de São Pedro começaram a piscar, refletindo no chão molhado das praças e vielas. Notícias chegaram como um vento gelado que varre os becos antigos. Papa Francisco havia partido. Enquanto multidões se aglomeravam em frente à basílica, velas tremulavam na escuridão e uma comoção tomava conta de toda a cidade. Alguns choravam em silêncio. Outros olhavam para o céu como se buscassem uma resposta. No interior do Vaticano, a atmosfera era de incredulidade. Padres, cardeais e funcionários andavam com passos apressados, falando baixo, trocando olhares aflitos. As paredes centenárias pareciam absorver o murmúrio de uma história que jamais se repetiria. A cada segundo, as redes sociais explodiam. Em todos os continentes, jornais exibiam imagens do Papa sorridente, seu olhar bondoso, suas mãos erguidas em gestos de bênção. Muitos católicos sentiam que não era apenas o fim de um pontificado, mas de uma era. Em vilarejos distantes, comunidades indígenas, favelas e capitais, famílias rezavam juntas, acendiam velas, recitavam orações, pedindo por paz e por entendimento. Entre lágrimas, perguntas se multiplicavam. Seria mesmo este o sinal do cumprimento da profecia escondida? O último capítulo antes do desconhecido? Na sala do consistório, cardeais se reuniram em torno de uma mesa de madeira escura, coberta por séculos de decisões solenes. O decano, com a voz embargada, relembrou os dizeres ancestrais. Na última perseguição da Santa Igreja Romana, sentar-se-á Pedro, o romano. Quando tudo isso acabar, a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz terrível julgará seu povo. Era impossível não pensar em Malaquias, o monge irlandês que vagou por Roma em transe há 900 anos, arrebatado por visões que ultrapassavam o tempo. Ele não viu apenas rostos, mas símbolos, presságios. Um a um, anotou em frases curtas e enigmáticas os destinos dos papas que viriam. 100 pontífices depois, o mistério permanecia intacto. E agora parecia ganhar contornos sinistros. Francisco era o 1200º da lista. Não se chamava Pedro, não nascera em Roma, mas ao mesmo tempo era Pedro por linhagem, romano pelo sangue, como a profecia veladamente anunciava. Filho de imigrantes italianos do Piemonte, trazia consigo um fio invisível que o ligava à velha Europa, à igreja primitiva, aos mártires, aos apóstolos. Quando eleito, não escolheu um nome glorioso, preferiu Francisco, homenagem ao santo dos pobres, dos humildes, dos que enxergam Deus nos detalhes esquecidos pelo poder. Só que o nome verdadeiro de São Francisco de Assis era Giovanni di Pietro, João, filho de Pedro. Estava tudo ali, nas entrelinhas do destino. O reinado de Francisco foi de tribulação, marcado pelo sofrimento desde os primeiros anos de vida. Uma infecção pulmonar quase o matou quando jovem. Durante dias, sentiu a vida escorrer entre agulhas, remédios e noites insones. Ele contemplou a fragilidade humana como poucos. Sobreviveu, mas nunca mais respirou sem um leve esforço, carregando para sempre a lembrança da sua própria mortalidade. Esse senso de urgência moldou suas escolhas, tornando-o um papa que preferia agir a esperar, acolher a julgar. Ao assumir o trono de Pedro, Francisco foi recebido por um mundo dividido e uma igreja dilacerada. Escândalos de abuso sexual devastaram dioceses, destruíram reputações, afastaram fiéis. O Papa chorou diante das vítimas, pediu perdão em público e jurou romper o ciclo de silêncio e impunidade. Iniciou reformas, enfrentou conselhos secretos, sentiu o peso da resistência dos que preferiam manter tudo como estava. Seus gestos provocaram reações opostas. Alguns o veneravam, outros o acusavam de querer destruir séculos de tradição. No Vaticano, corredores anti-silenciosos agora fervilhavam de debates.
Progressistas e conservadores se olhavam como rivais em um campo de batalha invisível. Francisco, porém, seguiu firme. Disse que a igreja precisava ser sinodal, caminhar junto com os pequenos, ouvir as mulheres, dar espaço aos leigos, acolher quem estava à margem. Falou de misericórdia em vez de castigo. Convidou fiéis a pensar com o coração e não apenas com a doutrina. Visitou prisões, lavou os pés de migrantes, acolheu pobres e doentes. Em todos os seus gestos estava o rosto da compaixão. Sua liderança era radicalmente diferente. Não se escondia no luxo dos palácios, recusava privilégios, preferia a companhia dos humildes. Durante sua liderança, enfrentou desafios que poucos ousariam suportar. A pandemia de Covid-19 revelou um papa vulnerável, sozinho em uma Praça São Pedro vazia, mas também forte, rezando pelo mundo inteiro, dizendo à humanidade que mesmo na tempestade, Deus não abandona seus filhos. Suas palavras, transmitidas em dezenas de idiomas, ecoaram como um bálsamo para milhões, mesmo entre os que não professavam a fé católica. Francisco também ousou ir onde ninguém tinha ido. Viajava para países devastados pela guerra, encontrava líderes muçulmanos e judeus, assinava pactos de fraternidade, pedia o fim da violência, da fome, do ódio. Na Rússia, em Cuba, no Oriente Médio, tocou feridas abertas, pediu reconciliação. Era visto como um construtor de pontes, mesmo quando o preço era o isolamento diplomático ou as críticas ferozes. No entanto, nem tudo era esperança. O próprio Vaticano tornou-se campo de batalha espiritual e político. Surgiam rumores de conspirações, vazamentos, ameaças veladas. Cardeais questionavam sua ortodoxia, temiam o avanço das reformas, resistiam a cada decreto. Francisco não recuava. Sabia que toda reforma exigia dor, que não há renovação sem crise. Seu lema era claro: miserando atque eligendo. Olhou para ele com misericórdia e o escolheu. Ele queria uma igreja menos rígida, mais humana, uma igreja que não tivesse medo de sujar os pés nas ruas do mundo. Por trás de cada decisão estava o desejo de ser fiel à missão de Pedro, pastorear o rebanho em meio às tribulações. Sabia que o tempo era curto, que o mundo estava mudando depressa, que talvez fosse mesmo o último elo de uma corrente milenar. As profecias de Malaquias voltaram a ser sussurradas nos corredores do Vaticano, estudadas em segredo por teólogos, temidas por alguns, ignoradas por outros. Mas era impossível fugir delas agora. O número 112 tinha sido alcançado. O povo católico, sem saber ao certo se chorava pelo homem ou pela profecia, sentia no peito um peso ancestral. Era como se todos, mesmo os mais céticos, tivessem consciência de que estavam diante de algo muito maior do que uma morte. Estavam à beira do desconhecido, de uma mudança irreversível. E enquanto as velas continuavam acesas sob a chuva, uma pergunta pairava no ar. O que viria depois de Francisco? O que aconteceria com Roma, com a fé, com o mundo? Era chegada a hora de encarar não só a profecia, mas o próprio mistério da fé, que nunca teme a escuridão, porque acredita que toda noite precede um novo amanhecer. O corpo do Papa Francisco repousava em silêncio na catedral, coberto por um manto branco e dourado, enquanto uma multidão de fiéis se amontoava na praça, olhando com devoção e incerteza para a sacralidade daquele momento. Os sinos ecoavam de hora em hora, misturando tristeza e um estranho presságio no ar. Era como se cada badalada fosse um lembrete do tempo que se esgotava, do ciclo que se fechava diante dos olhos do mundo. Entre os presentes, alguns seguravam terços e imagens de santos. Outros apenas fitavam o horizonte, como se esperassem um sinal do céu. Um clarão capaz de dissipar todas as dúvidas que a morte do pontífice havia trazido à tona. Jornais de todos os cantos do planeta publicaram manchetes sobre a morte do Papa, mas também sobre a profecia.
O nome de São Malaquias apareceu repentinamente em sites, redes sociais, programas de televisão. Debates intensos tomavam conta das redações, das paróquias, das universidades. Seria o Papa Francisco realmente o último? Haveria ainda espaço para a esperança ou apenas para o medo do desconhecido? Muitos estudiosos correram para analisar os textos originais, as frases latinas que, ao longo dos séculos, foram confirmadas de modo quase sobrenatural. Era impossível não se impressionar. Cada lema havia descrito com precisão detalhes de brasões, nomes, destinos, dramas, até mesmo o breve e misterioso papado de João Paulo I, associado à meia-lua, eleito e falecido em datas de eclipse. Agora, porém, tudo parecia culminar ali, naquele caixão silencioso e naquele futuro inquietante. No interior do Vaticano, reuniões secretas discutiam os próximos passos. Quem ocuparia o trono de Pedro? Entre murmúrios, o temor era real. Muitos acreditavam que o próximo Papa não seria um pastor autêntico, mas alguém destinado a cumprir a parte mais sombria da profecia. Havia quem apontasse para o falso profeta, mencionado no Apocalipse, uma figura que surgiria com aparência de cordeiro, mas voz de dragão, alguém que encantaria multidões, mas trairia o verdadeiro evangelho, preparando o caminho para o anticristo. Entre as sombras dos corredores, padres e bispos trocavam olhares desconfiados, temendo não só pelo futuro da igreja, mas pela salvação de suas próprias almas. Alguns, em segredo, começaram a jejuar e orar noite adentro, suplicando a Deus que a profecia fosse apenas uma advertência e não um veredicto. Enquanto isso, a cidade de Roma parecia respirar outro ar. Nos cafés, nos transportes, nas praças, o nome de Francisco estava em todas as conversas. Para muitos, ele foi um papa de rupturas e encontros. Quebrou protocolos, recusou viver nos palácios, preferiu a Casa Santa Marta e a vida simples. Era visto entre os jardineiros, conversava com funcionários, era próximo das crianças e dos mais pobres. Nunca se deixou dominar pelo cerimonial, sempre buscou a coerência entre fé e vida cotidiana. Quando viajava, fazia questão de visitar hospitais, prisões, asilo de refugiados, periferias. Suas palavras mais conhecidas eram misericórdia, compaixão, escuta, fraternidade. Mas também foi um papa de dor. Sofreu críticas abertas de setores conservadores que o viam como ameaça à tradição. Foi acusado de heresia, de ser progressista demais, de tolerar diferenças vistas por muitos como afronta à doutrina. Francisco nunca respondeu com ira, mas com o silêncio da oração. Sempre dizia que a reforma verdadeira nasce do sofrimento, que toda mudança começa com a humildade. Insistiu na sinodalidade, na necessidade de uma igreja que caminha junto, que não impõe, mas acolhe, que não condena, mas oferece oportunidades de redenção. Sua visão de cristianismo era radicalmente centrada em Cristo, especialmente no Cristo que caminha com os últimos, com os caídos, com os esquecidos pelo poder. Em seu pontificado, foi protagonista de encontros históricos. Assinou documentos de fraternidade com líderes muçulmanos, defendeu o diálogo interreligioso, buscou aproximação com judeus, ortodoxos, protestantes, visitou Auschwitz, chorou diante das vítimas do Holocausto, pediu perdão pelas feridas abertas pela história. Em Cuba, encontrou o patriarca ortodoxo de Moscou, protagonizando o primeiro abraço entre Roma e Moscou em mais de 1000 anos. Nos países mais pobres, defendia o direito à vida, à dignidade, ao trabalho. Falava com coragem sobre mudanças climáticas, injustiça social, desigualdade, corrupção. Enfrentou poderosos, foi alvo de ataques políticos, mas nunca cedeu ao desespero. A pandemia revelou ainda mais sua face humana. Diante do vazio da Praça São Pedro, debaixo de chuva, elevou a hóstia diante do mundo inteiro, dizendo que não estávamos sozinhos.
Suas palavras, simples e diretas, foram bálsamo para milhões de corações aflitos. Mostrou que a fé não é um castelo de mármore, mas um abrigo para os que sofrem. Defendeu que a igreja deveria ser um hospital de campanha, sempre pronta para acolher os feridos do espírito. Muitos acreditavam que, com Francisco, a igreja havia reencontrado seu rosto mais autêntico, aquele que não teme as feridas, mas faz delas pontes de esperança. Outros, porém, continuavam desconfiados, achando que o Papa estava abrindo portas demais, correndo riscos perigosos para a fé milenar. Mas todos sabiam, nunca mais haveria outro como ele. Sua morte, envolta no mistério das profecias, marcava não apenas o fim de um pontificado, mas o fim de uma era de sentido, de resistência, de diálogo e de coragem. Agora, com a cadeira de Pedro vazia e o mundo inteiro olhando para Roma, a dúvida se transformava em oração. Nas catedrais e capelas, fiéis de todas as idades rezavam em uníssono, pedindo que Deus iluminasse os caminhos futuros. Nos confins do planeta, até quem nunca foi à igreja sentia um estremecimento diante do desconhecido. O relógio espiritual do mundo parecia ter parado, à espera do próximo capítulo. Um capítulo que talvez não traga conforto, mas apenas mais perguntas. E assim, entre o fim de uma vida e o prenúncio do juízo, os olhos do mundo inteiro se voltavam para o céu. O legado de Francisco, o Papa das tribulações, dos gestos radicais, da misericórdia, ficaria gravado não só na história, mas no coração de todos aqueles que aprenderam com ele a não temer o fim, mas a transformar o medo em esperança, a escuridão em fé, o silêncio em oração. O tempo do último Papa havia chegado. O mistério estava apenas começando. Agora, diante da partida de Francisco, resta ao mundo não apenas recordar, mas vigiar. O futuro da igreja se desenha entre sombras e revelações, onde cada passo pode ser definitivo. Se o próximo líder será um pastor legítimo ou o cumprimento sombrio da profecia, só o tempo revelará. Em meio à incerteza, permanece o chamado à fé genuína, à vigilância e à coragem. Porque mesmo no limiar do desconhecido, há esperança para quem confia em Deus acima das tempestades. O legado de Francisco ecoa como um convite. Não tema. Permaneça desperto. O verdadeiro julgamento ainda está por vir.